Hoje nós vamos ler Levítico capítulo 8. A paz do Senhor. Senhor, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Vamos entrar em Levítico capítulo 8. Deixa eu pôr só esse acessório aqui que eu gostei dele, sabe? Vou colocar aqui. Pronto. Vale. Gostou? Tá virado. Tá. Ficou. Agora dá. Aqui, gente, eu vou estar falando com vocês a respeito de Levítico capítulo 8. Esse que tá todo marcadinho, sabe? Assim, gente, tá muito bom. Apesar de ser um livro difícil, tá muito bom. Glorificado seja Deus. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, entendimento para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor, amém? Então vamos entrar aí no livro de Levítico. O livro de Levítico vai nos dizer, no capítulo 8, vai nos dizer o seguinte: Pai, nos dê sabedoria, nos dê inteligência para aprender mais e mais e mais de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Então, entrando aqui em Levítico capítulo 8, aqui está falando assim: a consagração de Arão e seus filhos. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: pega Arão e seus filhos com ele e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, 2 carneiros e o cesto de pães asmo. Eu tô falando tanto desse pão asmo que eu tô até com vontade de fazer ele em casa. A Dionísia fazia, sabe, pra ceia antigamente, mas é uma delícia, gente. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é que o Senhor ordenou que eu fizesse. E Moisés fez Arão e os seus filhos chegar e os lavou com água. Lavou, né? E vestiu a túnica e amarrou o cinto e pôs sobre ele o manto e também pôs sobre ele o éfode, tá? O éfode. E deixa eu ver se está falando aqui. Colocou o éfode nele e foi vestido, né? E apertou bem com ele. Depois pôs nele o peitoral, pondo no peitoral as pedras Urim e Tumim, que eu falei com vocês que as pedras Urim e Tumim, elas eram de cores diferentes. Na Bíblia, pelo menos, eu não vi citando. Quando o sacerdote tivesse dúvida de alguma decisão, era para ele consultar essas pedras. Mas não se fala como que eles consultavam, tá? Depois que ele pôs as pedras, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, que é tipo um chapéu, né? E na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor Deus ordenara a Moisés. Então Moisés pegou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. Depois ele espargiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para os santificá-los. Depois ele derramou do azeite de unção sobre a cabeça de Arão e ungiu Arão para o santificar, tá? E ele também para os santificá-los, né? Depois derramou o azeite de unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. O azeite da unção sobre a cabeça de Arão, a unção separou Arão para o serviço designado na adoração sacerdotal.
em Êxodo 29, 7 vai falar, vai estar confirmando essa palavra. Para o cumprimento da sua tarefa divinamente estabelecida, tanto para o cumprimento da sua tarefa divinamente estabelecida, tanto reis como sacerdote iam ser ungidos pelo sumo sacerdote para servir a congregação como líderes designados por Deus. Mesmo o rei pagão Ciro é referido como o ungido pelo Senhor devido às tarefas que deveria realizar conforme Isaías 45, 1. Os redatores dos manuscritos do Mar Morto se referiam ao Messias, os ungidos, aos Messias, e de Arão e de Davi, que pareciam demonstrar sua visão de que Deus enviaria um Messias sacerdotal. Eles esperavam um Messias sacerdotal também, né? Que está falando aqui. Antes de aparecer Davi, né? Que depois estava esperando um guerreiro, né? E pareciam demonstrar sua visão que enviaram o Messias sacerdotal e um rei durante os últimos dias. Jesus usou o termo ungido em Isaías 61, 1. O Senhor me ungiu, né? É muito bonita essa parte aí. O Senhor me ungiu. Ele fez questão de ler lá no templo. Eu vou pegar aqui para ler, porque é uma parte muito interessante, é muito linda. Eu acho que todo crente sabe de cor, sabe de cor não, né? Sabe o que está escrito em Levítico 61, 1, né? Então deixa eu ler, Levítico não, gente, é Isaías, né? Isaías, deixa eu pegar Isaías aqui, na outra Bíblia aqui, 60, só um minutinho, tá? Tenha paciência aí, porque tem coisa que a gente tem que provar, né? Isaías 61, 1. Pode grifar, porque esse aqui, ó, assim, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para salvar. Então, o Messias, ele leu o livro de Isaías 61, 1 no templo. Né? Nós vamos chegar lá. Nosso propósito, enquanto Jesus não vem, nós estamos lendo a palavra do Senhor, né? E aqui, gente, depois Moisés chamou os filhos de Arão e vestiu nele todo o procedimento de vestimento, né? Vestiu de túnica, amarrou o cinto, colocou-lhe as tiaras, e então fez chegar um novilho de expiação do pecado a Arão e seus filhos, puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre a ponta do altar e em redor, e expiou o altar. Depois derramou o sangue do resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na frissura e no redenho do fígado e os 2 rins, a sua gordura, e Moisés os queimou no altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou no fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Porque aqui o Velho Testamento estava apontando para o Novo Testamento. É a sombra, né? Mostrando tudo que foi feito com Jesus, que ia ser feito com Jesus, né? Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a frissura e as pernas lavou com água, e
e queimou, né? Queimou todo o carneiro sobre o altar do holocausto, como cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor como o Senhor ordenara a Moisés. Era um aroma suave. Depois fez chegar o outro carneiro e outro consagrado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, né? E ali eles confessaram o pecado sobre a cabeça do carneiro e depois degolou, e Moisés pegou do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, tudo do lado direito. Ele molhou no sangue. Também fez os filhos de Arão e Moisés de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dos filhos de Arão, na ponta da orelha direita, no dedo direito e no dedo direito do pé, que ele fez também. Pé, ele fez no pé, né? E na mão e no polegar. No polegar da sua mão e na orelha direita, dos filhos de Arão. E também fez chegar os filhos de Arão, isso eu já falei, e também dos cestos dos pães ázimos que estavam diante do Senhor, tomou um bolo sem fermento, um bolo asmo, né? E um bolo de pão azeitado e um coscorão, uma casca, né? E pôs sobre a gordura e sobre a espada à direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos. E moveu a oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os da sua mão e os queimou no altar sobre o holocausto. E estas foram uma das ofertas da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E pegou Moisés o peito e moveu por oferta de movimento perante o Senhor até aquela porção, Moisés, aquela porção de Moisés, do carneiro, da consagração que ele ordenara. E tomou Moisés também, pegou também Moisés o azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e espargiu, né? Espargiu sobre Arão, né? E sobre as suas vestes e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos, e santificou-os, e santificou a Arão e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a Moisés. Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinha a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrar da carne e do pão, queimareis no fogo, não pode dar para ninguém, tá? E também da porta da tenda da congregação, vocês vão ficar ali 7 dias na porta da congregação, até o dia que se cumprisse os dias da vossa consagração. Por 7 dias o Senhor vos consagrará. Então Moisés falou assim: vocês vão ter que ficar 7 dias à porta da consagração, porque Deus está consagrando vocês durante esses 7 dias, né? Eles não podiam sair dali. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer a expiação em vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, vocês não podem sair, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés.
Arão e seus filhos cumpriu tudo que Moisés falou. Falou porque foi Deus que mandou. Muito bonita essa parte aqui, né? Quando ele fala assim, ó, em 8:36, e Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E aí está, né? Eu estava vendo o panorama bíblico parece que levou um ano e meio para se cumprir isso tudo, porque é muito detalhe, né, gente? Mas nosso Deus, ele é um Deus de detalhe, é um Deus verdadeiro, é um Deus específico, é um Deus organizado, e nós louvamos a Deus. Esse é o capítulo 8. Deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia.